Oi gente, quem fala que é a Bruna e no vídeo de hoje eu trago uma lista com 10 livros de suspense fresquinhos que estão disponíveis no Kindle Unlimited e que são uma ótima indicação para os leitores iniciantes do gênero de suspense, romance policial. Se você quer saber sobre essas novidades, muitos livros entraram por agora no Kindle. Bem como essas dicas, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, pois para que a gente dá várias dicas literárias. E também faço convite para você me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Regidancinha e Scooby. Também estou com Pets e Livros. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que nunca sabe o que ler quando assina o Kindle Unlimited por 3 meses por R$ 1,99. Se ele gosta de suspense ou romance policial, essa lista tá recheada. Agora chega de lenga-lenga e bora pra lista. Bom, não sei vocês, mas eu aproveitei na Semana do Consumidor para conseguir a promoção de 3 meses por R$ 1,99 no Kindle Unlimited. Para quem não sabe, o Kindle Unlimited é uma assinatura onde você tem acesso a milhares de livros que você pode alugar simultaneamente até 20 e-books dentro da Amazon. Você não precisa ter um Kindle para fazer a leitura, você pode baixar o aplicativo do Kindle dentro do próprio celular e ver os e-books, fazer as leituras pelo próprio celular. E aí, assinei o Kindle por mais 3 meses por R$ 1,99, consegui essa promoção e eu me deparei que tem muitos suspenses novos no catálogo, inclusive alguns livros que eu já li, outros já estavam no catálogo e eu fiz a leitura recentemente e eu venho trazer como sugestão para vocês. Mas, gente, tem muito livro novo que lançou ano passado e já tá disponível. Tem livro, inclusive, que lançou agora e já tá disponível no Kindle Unlimited. Então, bora pra primeira dica. Como são 10 livros, vai ser uma pincelada rápida. Eu vou deixar a foto aqui em Fogo Lento, da Paula Hanks. É a mesma autora de A Garota no Trem, em Águas Sombrias. E aqui nesse livro eu já fiz a leitura, dei 4 estrelas. É um suspense psicológico muito instigante e interessante, onde a gente vai ter como principal suspeito 3 mulheres que teve um assassinato. Temos um personagem principal que ele morava em um barco e um belo dia ele é encontrado morto. E nós temos 3 suspeitas. A vizinha, que é uma moça que morava em um barco próximo, que foi ela, inclusive, que denunciou o barco dele porque ele estava parado por dias e naquele local tinha que ter rotatividade por questões de leis municipais. E ela fala para a polícia que tem algo estranho porque nunca mais viu o vizinho e o barco dele já tá pousado ali há muito tempo. Outra suspeita seria a tia do cara que tá morto. E também uma moça que ela é a principal suspeita porque ela é envolvida em acontecimentos passados que envolvem atos de violência, ela é muito instável, ela teve um relacionamento amoroso com esse cara que morreu. Então a gente vai ter essas 3 mulheres que são principais suspeitas nessa história. E aí a gente vai vendo a investigação para saber o que afinal de contas aconteceu, por que aconteceu esse assassinato, quem realmente é o vilão dessa história. E em paralelo a gente vai vendo outra história sendo contada por uma dessas das vítimas, que é algo que aconteceu lá no passado. Então, assim, gente, a gente vai ver duas histórias em paralelo acontecendo, como principal esse mistério desse crime que aconteceu. Eu gostei demais, foi meu primeiro contato com a autora, eu achei instigante, eu achei o plot muito bom, eu consegui sacar algumas coisas, mas quando todas as coisas se conectaram, eu gostei demais. E eu super indico a leitura. Pra mim, eu achei um pouco cansativo a narrativa, não achei algo tão extremamente fluido, mas fica aqui a minha sugestão. Inclusive, ele saiu pela tag Inéditos, que foi a edição que eu fiz a leitura. Bora pro próximo livro. Vou deixar aqui a capa, que é O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, autor nacional, que inclusive mora em Florianópolis. E esse livro já estava no Kindle há um bom tempo, tá? Então, às vezes, você já pode até ter lido, mas fica a minha sugestão caso você seja iniciante no gênero. Eu fiz recentemente essa leitura e eu li em menos de 3 dias, foi uma leitura extremamente imersiva, envolvente e que eu dei 4 estrelas e meia. Provavelmente já saiu resenha ou vai sair no canal, onde eu vou contar mais detalhes sobre essa minha experiência de leitura, então fique ligado para os próximos vídeos do canal. Bem brevemente a gente vai ter aqui uma história de um assassinato
que aconteceu. Uma criança, há 25 anos atrás, de 8 anos, presencia o assassinato dos 2 pais de uma forma extremamente cruel. A gente é exposto a esse assassinato logo de cara. 25 anos se passa e essa criança que viu seus pais morrerem, ele quer fazer um experimento. E aí ele vai entrar em contato com um psicólogo infantil e falar: olha, gostei muito da sua tese de mestrado, onde acontecimentos que fazem com que as crianças virem pessoas adultas más no futuro e como isso influencia. Você nunca teve como realmente botar à prova essa sua tese, então eu vou te propor um estudo. Eu irei fazer exatamente o mesmo método de assassinato que eu tive com os meus pais, com 5 crianças diferentes. Essas 5 crianças vão passar pelo mesmo trauma e você vai acompanhar, então, essas crianças no decorrer dos anos e tomar conclusão no seu estudo para saber se isso influencia ou não no espírito da pessoa, porque ele, sim, esse garoto, ele virou uma pessoa do mal. Principalmente que ele vai cometer esse ato, né, gente? E aí ele quer colocar à prova se esse sentimento de maldade dentro dele é decorrente a esse trauma que ele passou. Então a gente vai vendo essa pessoa doente, esse assassino, cometendo esses casos, esse psicólogo infantil fazendo esse estudo, então querendo ou não é quase que um cúmplice, e a gente vai ver o detetive Arthur investigando esses acontecimentos, esse serial killer. É uma história extremamente envolvente e que final! Algumas pessoas podem não curtir tanto, eu curti em partes o final, mas fez muito sentido. E é isso, gente. Autor nacional, bora enaltecer nossos autores. Inclusive, vai ter mais indicação de autor nacional que tá disponível no Kindle Unlimited. Bora para a próxima dica. Próximo livro é O Homem Sussurro, do Alex North. Esse livro aqui, eu também fiz a leitura. Eu gostei demais, me envolvi muito e eu dei 4 estrelas nele. Aqui a gente é apresentado a um pai e uma criança que eles estão muito fragilizados, porque eles tiveram recentemente a perda tanto da esposa e mãe da criança, e eles querem se mudar, então, para ter um novo ar, para sair daquela casa que traz tantas lembranças que, querendo ou não, atrapalha o dia a dia deles, né? E aí eles estão passando por esse processo de luto, decidem se mudar para uma cidade do interior, numa casa meio estranha, e acontecimentos do passado vêm à tona que a princípio não deveriam interferir nos dois, porque naquela mesma cidade, há 20 anos atrás, existiu o Homem Sussurro, que era um serial killer que matou 5 crianças, e essas crianças comentavam com os pais que escutavam sussurros pelas janelas, elas começavam a ter comportamentos estranhos, e tá tudo bem, porque, a princípio, o nosso serial killer já está preso, foi descoberto, está preso na cadeia há 20 anos. No entanto, o que não se esperava é que o imitador vai aparecer à tona e vai ter um desaparecimento de uma criança que comenta a mesma coisa para a mãe, que escutou os sussurros, e ela é encontrada morta posteriormente. E o pai do Ted, que é esse cara que perdeu a esposa, começa a perceber que o filho começa a ter um comportamento estranho, começa a cantarolar poemas, como, por exemplo, o homem sussurro vai bater na sua janela, enfim, começa a falar pro pai que tá escutando burburinhos, sussurros no meio da noite. E o pai começa a ficar muito amedrontado, porque será que então esse homem sussurro, o imitador, está vindo atrás do seu filho? Então a gente é entregue nessa história muito envolvente, e eu confesso pra vocês que os primeiros 50% eu fiquei extremamente imersiva na história. O que me fez diminuir 1 estrela foi meio que pra metade pro fim, que eu achei que às vezes ficou meio cansativa a leitura. Mas eu super indico. Aqui vai envolver muita questão de terror, questões que podem até beirar ao sobrenatural e que faz as pessoas sentirem meio que com medo. Teve uma cena que eu fiquei com o cabelinho em pé do braço, confesso pra vocês. Eu achei extremamente interessante e instigante essa história e fica a minha sugestão. Bora pra próxima dica. Um livro que é fresquinho, lançamento, que é de uma autora nacional que faz parte do clube dos thrillers da Jo Oliveira. É a Ana Narchas e ela fez o lançamento, o primeiro livro de estreia dela, que é O Caso do Maníaco da Salga Adorenga. Um thriller sobre um podcast true
crime. Gente, tá sendo uma febre esse livro entre os participantes do clube. A Ju fez uma resenha maravilhosa desse livro e eu fiquei de cabelo em pé, querendo ler. E aí, quando eu fiz a assinatura do Kindle Unlimited, adicionei na hora, porque eu não sabia que estava disponível no Kindle Unlimited. Então, assim, gente, aqui a gente vai ter duas mulheres, né, duas melhores amigas. Elas têm um podcast de true crime e uma delas começa a investigar um caso no passado que aconteceu nessa cidade de Salgadorenga. E aí, essa menina que tá investigando sobre esse serial killer, ela simplesmente desaparece. E a outra amiga, que é um pouco medrosinha, ela precisa se virar nos 30 e investigar o paradeiro da melhor amiga. E ela tem muita convicção que está relacionado a esse último caso que elas estavam investigando. Então, assim, é um livro que vai abordar podcast de true crime, o que eu acho muito legal, porque eu adoro podcasts de true crime. Tem o Modus Operandi, tem o Café Crime Chocolate, tem os Casos Bizarros, enfim, tem vários podcasts que eu escuto no meu dia a dia e eu acho que é uma história que tem tudo para ser 5 estrelas, porque tem o elemento do podcast, tem esse elemento de investigar um serial killer, uma melhor amiga ter que investigar. Então, assim, gente, já leiam, tá na minha biblioteca. Esse eu ainda não fiz a leitura e nem os próximos que eu iria indicar pra vocês, mas que já estão na minha biblioteca e que eu irei ler. Bora pra próxima dica. Agora eu fiquei de cara e fica a minha indicação, tem muitos livros da editora Trama disponíveis no Kindle Unlimited. Eu vou comentar sobre 2 em específico, mas tem outros da editora. Então fica a minha dica, ela tem muitos suspenses psicológicos, romances policiais, que são muito bons e tá disponível. Então eu achei muito legal isso da parte da editora. E o primeiro que eu trago pra vocês é um que tá na minha wishlist desde o ano passado, que é O Julgamento de Miracle Creek. Esse aqui foi uma indicação do Victor, do Geek Freak. Ele leu ano passado, foi 5 estrelas, ele ficou fissurado por essa história. E aqui a premissa é que a gente vai ter um submarino, onde pessoas com determinados problemas, como câncer, autismo, enfim, elas entram nesse submarino e elas são submetidas a procedimentos que é para surgir a cura. No entanto, algo vai dar de errado, que esse submarino simplesmente explode. Todo mundo no primeiro momento acredita que tenha sido somente uma fatalidade, um acidente, mas percebem que não, que na realidade foi um assassinato. Alguém cometeu esse crime. E aí começam-se então a investigar. Será que era a mãe de algum dessas crianças? Será que era a mãe de uma dessas pessoas que estava ali dentro? Será que era um cientista? Será que era alguém? Enfim, a gente vai embarcar nesse julgamento e eu fiquei muito instigada, eu achei a premissa extremamente diferente e está disponível. E a média dele é mais de 4 estrelas lá dentro da própria Amazon. Gente, todos esses livros que eu estou trazendo para vocês, a média na Amazon varia entre 4 a 4 estrelas e meia. Então, são livros muito, muito bons, principalmente para quem é iniciante no gênero. Bora pro próximo. O outro livro da editora Trama que eu trago para vocês foi um dos primeiros livros que era no falecido clube da Box da editora Trama, né, que era um clube da Trama, que ela trazia livros que seriam publicados da própria editora, com a mesma edição, só que era antecipada as publicações para os assinantes, e tinha mimos, enfim. Eu nunca cheguei a assinar essa Box Trama, mas um dos livros que eu fiquei muito instigada na época quando foi lançado é esse, que eu vou deixar a capa aqui, Flores da Morte, de Jean Williams. E aqui a gente vai ter uma jornalista que depois do suicídio da própria mãe, ela volta à casa da residência e ela se depara com várias cartas trocadas entre a mãe e um serial killer que é conhecido como Lobo. E aí ela fica em estado de choque, porque jamais passou na cabeça dela que a mãe dela tinha um envolvimento com esse serial killer que estava preso na cadeia há muitos anos, e é um grande volume de cartas, então ela vai ter que enfrentar literalmente o lobo e ir atrás disso, porque tem uma coisa nesse livro.
a gente vai ter esse serial killer, ele foi preso, e quando ele foi preso, ele sempre falava que ele era inocente, que não tinha sido ele que tinha cometido os crimes. No entanto, ele foi preso, passou-se 20 anos, tem o suicídio dessa personagem, né, que é a mãe da nossa personagem principal, e aí vai acontecer o quê? Que vai aparecer uma morte exatamente com os mesmos procedimentos que esse serial killer lobo cometia. E aí vai surgindo esses assassinatos, e aí as pessoas se questionam se seria um imitador ou se seria realmente o verdadeiro lobo, e se aquele cara lá estava falando o tempo todo a verdade, que ele era inocente. Daí a nossa personagem jornalista vai ter que enfrentar o lobo, conversar com ele, porque ela precisa, afinal de contas, desvendar esse mistério que envolvia a mãe dela. Enfim, gente, achei extremamente instigante. Comentem aí se vocês já leram esse livro, porque eu achei a premissa muito, muito boa. Bora para a próxima dica. E o próximo livro, ele é mais adolescente, vamos dizer assim. Aconselho a leitura a partir de 16 anos, que é o Clube dos Amigos Imaginários. Vou deixar a foto aqui. E esse livro a gente vai ter 4 crianças que, após o cancelamento do grupo de autoajuda, eles decidem criar um grupo de amigos imaginários. São crianças, adolescentes que ainda têm amigos imaginários, são 4. E a gente aqui vai ter o livro sendo narrado exatamente por esses amigos imaginários. A gente vai ver coisas muito bizarras sendo narradas e descritas, e coisas que acontecem na adolescência, como relacionamentos, relações sexuais, enfim, diversas coisas que envolvem esses nossos personagens sendo narrados, então, por esses amigos imaginários. Não sei se tem um ar sobrenatural ou não, mas é indicado para 16 anos acima. Então, assim, gente, eu achei diferente porque é um livro que foi lançado no passado, que veio com essa premissa bem diferente, porque imagina, adolescentes ainda tendo amigos imaginários, será que eles têm problemas? Porque amigo imaginário geralmente é com crianças, né? Mas aqui a gente vai ter adolescentes com amigos imaginários e um livro sendo narrado por esses amigos imaginários. E aí a gente vai entrar dentro da mente dessas crianças que, na verdade, pode ser bem doentias. Então eu achei bem diferente e fica aqui a minha sugestão. Bora para a próxima dica. E o próximo livro está a capa aqui, bem atrás de você, da Lisa Gardner. Essa autora é muito boa e aqui a gente vai ter uma história muito diferente. Aqui a gente no futuro vai ter um policial aposentado. Ele adotou uma criancinha que perdeu os pais de uma forma drástica. E no passado, o que aconteceu é que os pais dessa criança foi assassinado pelo próprio irmão dela. Então, os pais, eu não sei nesse primeiro momento se eles faziam algo contra os irmãos, mas o garotinho mata os próprios pais. E aí ela, então, é colocada em um abrigo para crianças e posteriormente adotada. No entanto, no futuro, alguns assassinatos começam a acontecer e esse irmão é um dos principais suspeitos. E aí o policial que está aposentado, ele começa a perceber que ele precisa fazer o perfil criminal deste jovem antes que seja tarde demais, porque ele acredita que a próxima vítima vai ser a própria irmã desse garoto, que é a filha adotiva dele. Então, assim, gente, eu acho que vai ser esse livro frenético de suspense, onde a gente tem essa coisa de estar correndo atrás do criminoso, então algo mais com cenas mais de ação. Eu gosto muito de, às vezes, ler um suspense psicológico, um thriller, mas às vezes esses romances policiais eu acho bem legal, principalmente quando eles têm bastante cena de ação. E eu acho que esse promete muito só por causa dessa premissa. Bora para a próxima dica. E agora as 2 últimas dicas. Comentem aí o que vocês estão achando, se vocês já leram algum desses livros ou se vocês vão ler algum desses livros. E caso você tenha assinatura do Kindle Unlimited e tem algum suspense que eu não tenha comentado nessa lista, já dá a sugestão aí nos comentários, porque quanto mais dica compartilhada, melhor é para os coleguinhas. E aí, a penúltima dica é um livro que é quase que um clássico do gênero, né, do terror, que é
Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, vou deixar a foto aqui, que inclusive já tem até adaptações. Tem várias. Eu acho que até tem uma bem recente que saiu pela Netflix, se não me falha a memória. E aqui a gente vai ter 4 adolescentes que estão fugindo de um assassino. No passado, há um ano atrás, após uma festa, esses adolescentes beberam demais e atropelaram uma garotinha. Então, eles meio que não deram ajuda, esconderam o corpo da garota. Eu não sei porque eu não li. Mas esse ano passou e uma dessas garotas recebe um bilhete falando que eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E aí começa essa luta pela sobrevivência desses adolescentes, porque tem um assassino querendo fazer justiça devido à morte dessa garotinha. Então, é um livro que já é mais antigo, que já se tornou quase que um clássico, e ele é extremamente fino, tá, gente? Fiquei chocada porque tem menos de 200 páginas, pelo menos é o que tá dizendo ali no site da Amazon. Eu não tenho a edição física, né, mas já coloquei no meu Kindle pra fazer a leitura. Vocês já leram? Vocês já assistiram a adaptação? Eu quero muito ler pra poder assistir a adaptação. E agora, pra fechar essa indicação, tem um calhamaço. E eu fiquei de cara que esse livro tá disponível no Kindle Unlimited, que é Amigo Imaginário, do autor Steven Chbosky. Não sei se assim que pronuncia, mas é o mesmo autor de As Vantagens de Ser Invisível. Após 20 anos, ele faz, então, um livro totalmente diferente do primeiro, que foi um sucesso. Aqui a gente vai ter um suspense. E que engraçado, né? Mais um com Amigo Imaginário. Só que esse é uma criancinha mesmo, tá? Aqui a gente tem uma mãe e uma criança. Ela sofre com um relacionamento abusivo. Ela simplesmente foge, né, de onde ela mora pra fugir desse relacionamento tóxico, violento. E ela vai pra Pensilvânia, numa cidade do interior. Ela é muito bem acolhida. Ela acha que ali vai ser um ótimo início pros dois, pra ela poder criar sozinha o seu filho. No entanto, do nada, o seu filho simplesmente desaparece, passa mais de uma semana desaparecida, e quando os policiais não veem mais alternativa, essa criança surge do nada, só que essa criança surge diferente. Com atitudes suspeitas, pensamentos diferentes, essa criança colocou na cabeça que ela precisa criar uma casa na árvore, nesse bosque que ela desapareceu, para poder salvar a mãe e a cidade. Então, assim, gente, não sei se essa criança ficou bitolada, não sei se esse amigo imaginário que apareceu depois desse desaparecimento do bosque, eu só sei que vai ser algo bem macabro, bem intenso, e que as pessoas falaram que é uma obra-prima. Olha, tem mais de 500 páginas. Eu já tenho um e-book desse, porque teve uma promoção no ano passado que eu comprei. Mas confesso que eu fiquei postergando, porque algumas pessoas que já fizeram a leitura falam que é um livro muito denso. Então comenta aí se você já leu, se você me indica a leitura. E fica a minha sugestão, porque aqui a gente tem de tudo. Tem livros menores, maiores, mas esse sem dúvida é o calhamacinho da lista, porque às vezes merecemos ler livros grandes, né? Às vezes você gosta de fazer uma leitura mais intensa e se separar, né? Já que tem 3 meses de graça entre aspas, R$1,99, dá pra separar essas mais de 500 páginas e ler aí 200 páginas durante esses 3 meses. No final, você vai ter lido um livro bem renomado. E essa foi então as minhas indicações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem se gostaram dos títulos, se querem que eu traga mais indicações de livros disponíveis no Kindle Unlimited, quem sabe de outros gêneros. E esse foi o vídeo de hoje, até o próximo. Tchau!